para o Flamengo. Ô Mansur, Alex, eu anotei algumas coisas aqui sobre o que os treinadores falavam. Primeiro, Felipe Luiz, que foi o primeiro a falar ali. Achei um pouco exagerado quando ele fala um momento de turbulência. É para tanto? Há uma turbulência no Flamengo nesse momento? O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, né? Ele jogou mais pode ter havido uma queda, você achar que houve uma queda ou não, haver alguma contestação sobre alguma escolha ou a maneira de jogar, sei lá. Mas fato é que o Flamengo tem conseguido os pontos no Brasileiro, é o líder do campeonato. Na Libertadores, o time tem jogado menos? Tem jogado menos. Não conseguiu os resultados que todo mundo imaginava que iria conseguir? Não conseguiu, mas a situação é longe de ser dramática. O Flamengo tem 2 jogos em casa contra adversários, né, muito acessíveis, e o Flamengo tem totais condições de vencer os seus 2 jogos e avançar a Libertadores. Turbulência é uma palavra correta para o momento do Flamengo, porque a gente sempre diz aqui, Mansur, que no futebol brasileiro é muito difícil se manter, né, um voo de cruzeiro, um nível de atuações médio muito alto, que há oscilações. O Flamengo parece estar passando por um momento de oscilação. Que todo mundo vai ter em 80 jogos no ano. Como? Que todos os times vão ter em 80 jogos no ano. Isso, sim. Ele é bom deixar exagerado quando ele próprio... Não, mas aí é porque ele está sentindo acho que ele está sentindo alguma coisa. Uma coisa é assim, quando a gente fala sobre oscilação de nível, que a produção ofensiva já foi maior, e já teve um nível de atuação maior, é apenas a constatação do que a gente vê em campo. Claro. Daí a contestar o trabalho do Felipe Luiz me parece uma insanidade completa. Não faz o menor sentido. O menor sentido. Agora, do que a gente consegue conversando com pessoas e apurar, assim, se produz externamente uma visão crítica em relação às atuações, se produz... De 30 a 1 hora do seu dia trabalhando em casa, sendo seu próprio chefe e o melhor, trabalhando com o que você gosta, com notícias do Mengão, de forma simples e fácil. Clica agora no link que eu deixei na descrição e venha aprender, porque afinal, ao invés de você ficar só assistindo, você pode mudar sua vida financeira com notícias do Mengão. Uma inquietação em relação à situação da Libertadores, que ela gera uma pressão muito grande sobre o jogo de quinta-feira, e o Flamengo fabrica muito isso internamente. Se você pensar na relação Gávea, sede do clube, onde está simbolicamente diretoria, presidente e seus pares mais próximos, e Ninho do Urubu, onde trabalha o futebol, da Gávea para o Ninho se produz sim turbulência. E o Flamengo é mestre em produzir isso, especialmente em momentos em que não deveria produzir. Mas, enfim, infelizmente isso é uma realidade. E não sei se o Felipe usou esse termo por ter sentido algo no ar. Mas, agora, questionar o trabalho dele não faz o menor sentido. Sobre o que ele falou do Bruno Henrique, porque eu tinha acabado de comentar sobre o Bruno Henrique, e sempre ressaltando que ele conhece muito mais o jogo que eu, a minha questão é sobre o Bruno Henrique como 9, em questão da opção de finalização, gol, jogo com bola. Que o Bruno Henrique ajudou demais o time, inclusive na pressão. Isso. E, aliás, nesse aspecto até oscila menos do que em alguns momentos a dupla Pedro e Arrascaeta. Se você tiver o Bruno Henrique em vários jogos, ele vai entregar ao time uma pressão, por vezes até mais constante, que ele se sacrificou no jogo. O Alex próprio citou, a gente citou aqui antes da entrevista do Felipe, isso é um fato. É por aí. Vamos passar para o próximo assunto aqui. Lembrando que se houver outras entrevistas lá no Maracanã, a gente traz aqui para vocês depois dessa vitória do Flamengo sobre o Bahia pelo placar de 1-0. Hora de conversar com Paulo César de Oliveira para falar sobre as questões da arbitragem, né? Há algumas nessa rodada, nesse início de rodada, nos 5 jogos que abriram essa 8ª rodada neste sábado. O PC já está aqui prontinho nos nossos estúdios e vai começar a conversar com a gente a partir de agora. Paulo César de Oliveira, o povo quer te ouvir. Tudo bem, PC? Muito boa noite para você. Bem-vindo ao Troca de Passes, meu amigo. Fala, Diniz. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, Mansur, Alex. Uma boa noite para todo mundo que está acompanhando o Troca de Passes. Vamos rapidinho aqui pelos lances, começando com a expulsão do Gerson, PC. É isso, um lance que o Daronco no campo de jogo aplica o cartão amarelo nessa disputa dele com o Eric Pulga. O VAR, Rafael Trace, recomenda a revisão. Em campo, a aplicação foi de cartão amarelo e após a revisão do VAR, recomendada pelo Rafael Trace,
o Daronco muda a cor do cartão, aplica o cartão vermelho e, na minha avaliação, o cartão foi bem aplicado, porque esse é o tipo de jogada que o árbitro deve sempre avaliar a forma e a força e o local atingido, né? É uma entrada que é com a sola da chuteira. É uma ação que até foi comentada na transmissão, né? Uma falta naquela tentativa de tentar interromper um contra-ataque para parar o jogo, para matar a jogada, mas é uma ação que tem força e é com a sola da chuteira e atinge muito, muito acima da linha do tornozelo. Primeiro é na canela e aí só depois arrasta e tem essa ação no pé do Eric Pulga. E uma entrada, sim, de jogo brusco grave e o cartão vermelho, na minha avaliação, foi muito bem aplicado. Não há nem o que discutir. Vamos passar para o próximo, então, para a gente agilizar aqui. O possível pênalti a favor do Flamengo, no campo Daronco não deu. O VAR chamou para uma possível revisão, ele manteve a decisão. Inclusive, nesse lance, é importante salientar que o Daronco, antes de ir ao monitor, ele faz o gesto dizendo, eu vou lá para ver, eu quero ver a jogada. Por quê? Existe uma nova orientação que já está em vigor, em que quando ocorre um lance não visto no campo de jogo, é o árbitro de campo que tem que julgar a decisão. O VAR, ele recomenda, é um incidente, é um toque, que aonde o Daronco está, apesar de próximo, ele não teve ângulo, né? No Ninguém viu, né, PC? Nem o jogador do Flamengo reclamou. O Pedro e o Cebolinha, me parece, ali que estavam envolvidos. Isso, o Cebolinha que estava envolvido. Ninguém reclamou. Ninguém percebeu esse toque. Aí, qual que é a orientação? Quando tem um incidente não visto, o VAR recomenda a revisão para que o árbitro de campo tenha que julgar se houve ou não a infração. É uma orientação, eu até discordo, porque no meu ponto de vista o VAR é um árbitro de futebol, claro, com condições de avaliar situações se é erro claro e óbvio ou não. Mas dentro da nova orientação é sempre o árbitro de campo que vai decidir. A bola efetivamente toca na mão do Domingo, mas ele está caído no chão, tem o Cebolinha na disputa que cai por cima dele e ele tem um movimento apoiando muito mais de reflexo de um jogador do Flamengo que está em cima dele ali e a hora que ele sente o contato da bola, inclusive ele recolhe. Não é uma mão deliberada que ele leva a mão para tentar interromper a passagem da bola, é muito mais uma ação de reflexo e ainda se protegendo do Cebolinha que estava em cima dele. Para mim, um toque acidental. O VAR recomendou a revisão. Total ali. Uma confusão ali total na área e dentro dessa nova orientação é o árbitro de campo que tem que julgar. E para mim a decisão do Daronco foi correta, para mim não é uma mão deliberada, para mim não houve pênalti. Muito claro, né? Alguma dúvida não, né? Vamos ao próximo então aqui. É só um detalhe, né, Felipe, antes da gente passar para o próximo, é que sempre surge uma impressão de quando o VAR chama é para marcar penalidade. Então a gente tem que começar a acostumar nesse novo procedimento. Orientação à brasileira. Isso, que nem sempre o VAR está chamando para dizer, olha, foi pênalti. Muito mais é para checar. O nosso VAR nasce errado, né, PC? O nosso VAR nasce errado. Infelizmente nós vamos contra o mundo aqui. É incrível o que a gente faz. Agora uma possível expulsão domingo, né? Alguns torcedores do Flamengo pediram uma expulsão do jogador do Bahia. O jogo é sábado. Por um lance que eles estão dizendo que foi parecido com... não, esse é outro lance. A gente só precisa voltar. Vamos voltar que é o lance anterior. Jogo do Flamengo é o lance anterior. Isso é a entrada a disputa domingo, novamente o Mingo, com o Wesley. Esse é um lance que está sendo muito comparado nas redes sociais, mas para mim é um lance que tem diferenças. Com o Wallace, não é com o Wallace? Com o Wallace, né? Com o Wallace. É um lance que para mim tem diferença, porque ele chega atrasado, ele pisa, ele tá pisando no pé, para mim é uma entrada temerária de cartão amarelo, não é aquela entrada por cima, que é com a sola da chuteira, na canela do adversário, isso. E toca a bola antes, né? Tocando a bola antes, e não é aquela entrada acima da linha do tornozelo, com força excessiva, é uma disputa que ele chega um pouco atrasado, olha só, tem um toque na bola, e na continuidade do movimento ele pisa no pé do Wallace, para mim uma entrada temerária de cartão amarelo. É inevitável, inclusive, a comparação, né? Sim, em função do Gerson, mas são jogadas diferentes. Porque o pé acaba seguindo, assim,
É perigoso. Às vezes você vai numa coisa, você vê que ela vai. É inevitável aquele dividiu contato. a bola ali, né? Mas só a não- bola espirra, né? Mas não tem uma ação que a gente fala de ação adicional, né? Ele toca e pisa, vai apoiar o pé em algum lugar. Diferente quando o jogador chuta e não recolhe, vai com a sola levantada, pegando na canela do adversário, muito acima da linha do tornozelo. É uma jogada bem no limite, mas para mim uma entrada temerária de cartão amarelo. Tô contigo nessa. Vamos ao próximo lance no jogo Vitória e Vasco.